O que eu vou fazer agora? Vou ir no meu banco de dados por hora e simplesmente povoar os dados lá com algumas informações para a gente conseguir trabalhar aqui. Obviamente, eu posso utilizar Factor para povoar esse dado para mim dinamicamente, automaticamente. Eu poderia utilizar Seeder para fazer alguns cadastros, ou eu poderia até mesmo aproveitar um banco de dados existente de países e cadastrar aqui. Mas, para exemplo didático aqui mesmo, vou fazer um cadastro bem rápido aqui, pelo meu próprio PHP Made in Me, para a gente ter algo para trabalhar aqui para exemplificar para você. Então, vou vir no meu PHP Made in Me, vou escolher minha tabela de países aqui, vou vir inserir, vou cadastrar um país, por exemplo, Brasil, um outro país, por exemplo, China, Argentina, o nome que o país que você quiser. Quiser cadastrar mais países também, fique à vontade. Por hora, vou ter apenas esses 2 países aqui, é o suficiente para a gente fazer nossos primeiros testes, e eu vou vir na nossa tabela de Locations, e já vou cadastrar algumas informações aqui. O país 1, que é o Brasil, vou cadastrar aqui a latitude 123 e a longitude 321. Só por exemplo mesmo. Vou inserir um novo registro aqui. Para o país 2, que é no caso a China, a latitude 43456 e 6543. 654. Manda executar. Cadastrou com sucesso, já está relacionado, ok. Nossa missão agora, eu vou pegar um país específico, pelo nome, pelo seu ID, e vou mostrar a latitude e longitude dele, tanto os dados do país em si, quanto os dados de latitude e longitude desse país. E depois a gente vai fazer o relacionamento inverso, onde que a gente vai inverter as coisas. A partir de uma latitude e longitude, a gente vai saber exatamente qual que é o país que tem esses dados demográficos aqui relacionados a ele. Então, como que a gente vai fazer esses testes? Eu vou utilizar nossas rotas aqui, então vou abrir nossa routes, web.php, posso deletar esses comentários aqui. Se eu quisesse tirar essa rota aqui, poderia tirar. Eu vou criar uma rota aqui, deixa mais eu comentar. One to one. Então vou criar uma nova rota do tipo get. O nome dela vai ser one to one. Eu vou utilizar um controller chamado one to one controller e um método one to one. Se eu rodar esse cara aqui, vai dar porque esse controller aqui ainda não existe, e eu vou criar esse controller aqui então. Posso comentar aqui para não dar nenhum erro quando eu for rodar nossa migration. Vou vir aqui no nosso terminal e vou rodar o comando php artisan make controller, e eu vou criar exatamente esse controller aqui, one to one controller, para a gente fazer nossos testes de one to one. Obviamente eu poderia fazer no nosso próprio arquivo de rotas aqui, mas eu posso fazer esse cara aqui em controller para ficar um pouco mais didático para você depois, quando for comprar esses códigos fontes aqui, etc. Então eu vou colar esse caminho, o nome aqui, e vou criar esse controller sem nenhuma subdiretória, enfim, vou criar ele aqui mesmo. Nosso controller foi criado com sucesso, conforme ela aponta ali. Então se a gente abrir dentro de app, http controllers, tem aqui nosso controller criado com sucesso. Eu vou implementar esse método que eu tenho aqui. Agora eu posso voltar aqui e descomentar. Implementar o método one to one. Então, public function one to one. E aqui nós vamos fazer nosso primeiro teste em si. Como que vai ser? Deixa eu salvar nosso arquivo web.php aqui. Eu vou então pegar um país por hora pelo seu ID e vou mostrar a latitude e longitude dele. Então vou utilizar a nossa model de país. Então vou dar um use nela aqui em cima para ficar mais fácil o uso dela. Então use nossa model de país dentro de app, models, country. Já vou dar um use também na nossa model de location. Certo, já tem as duas aqui para ficar mais fácil trabalhar com elas. Então toda vez eu teria que colocar aqui app, barra models, contra barra country, app, contra barra models, contra barra country, enfim. Aqui eu vou pegar um país, country, vou utilizar a nossa model de país e vou recuperar ele pelo seu ID por hora. Vou pegar o país 1, que é exatamente o Brasil. Se a gente voltar aqui e dar um eco agora, por exemplo, obviamente o certo não é dar eco aqui, mas como por ser testes não vai ter nenhum problema. Name. Então vou exibir aqui que o país é o Brasil, só para a gente ter certeza se é isso mesmo. Então vamos abrir aqui o nosso projeto. Nossa rota é exatamente essa aqui, posso até copiar ela aqui. Venho aqui no nosso projeto e coloco barra one to one.
país Brasil. Muito bom, então. E agora eu vou exibir a latitude e longitude do Brasil. O que a gente vai fazer então para exibir esse cara? Vou abrir nossa model. Eu posso então simplesmente pressionar a tecla Ctrl e clicar em cima da classe. Ele já abre ela para mim. Eu vou criar um método aqui que vai fazer o relacionamento de 1 para 1, onde ele vai retornar a latitude e a longitude desse país, ou seja, os dados da nossa model location, nossa tabela location, que tem esses dados. Então vou criar um método aqui, ó, public function location. É importante aqui, ó, uma coisa ficar clara para vocês. No caso aqui, esse item aqui, o relacionamento de 1 para 1, ele retorna apenas um item. Então é muito importante que você deixe esse nome aqui desse método no singular. Se ele retornasse, por exemplo, várias localizações, então você colocaria locations. Então, siga essa nomenclatura para ficar mais fácil depois de você debugar seu projeto e ter um nível aí de profissionalismo ainda maior. Então aqui a gente vai dar um return. Eu faço this hash on e eu passo o nome da minha model. Então basta eu simplesmente passar a nossa model location. Ele já deu, eu não preciso dar use nela em cima. Certo? Location 2.class. Como elas estão no mesmo diretório, eu não preciso fazer isso aqui, ó. Eu posso fazer também, se eu quiser. App models location. Eu posso fazer isso, ou eu posso não fazer, como estão localizados no mesmo namespace, não precisa fazer isso. Fica opcional, fica a gosto aqui seu. Se você quer fazer, coloca fazer esse uso aqui, ou não. Certo? Então a única coisa que eu preciso fazer aqui é exatamente esse cara aqui. Esse hash one aqui, ele vai retornar para mim esse relacionamento de 1 para 1. Ou seja, onde quando eu chamar esse método aqui, ele vai retornar para mim o país dele. E como agora então que eu vou conseguir mostrar os dados do nosso... Eu recupero os dados então de localização do país. Eu vou criar uma variável aqui, ó, chamada location info, tanto faz. Eu pego então o nosso objeto da nossa model de país, que é country. Eu vou chamar aquele método. Eu posso chamar aquele método em formato de método mesmo. Eu posso chamar esse método aqui no formato de atributo. Qual é o nome do nosso método? Location. Eu vou chamar ele no formato de atributo para você ver. Então você fazer assim, ó, já tem todos os dados da localização desse país, simplesmente fazendo isso. E como então que eu vou exibir esses dados de localização? Posso dar um echo aqui, ó, e vou passar esses dados aqui. Deixa eu só colocar um HR aqui para separar um e outro. Vou escapar esse item. Eu então faço location latitude, para mostrar a latitude do país. Como esse cara retorna apenas um item, eu posso ver assim tranquilamente. Então latitude. Se eu vier aqui atualizar para ver, olha só, a latitude do país é 123. Posso inclusive aqui colocar a informação para ficar mais fácil. Latitude. Vou colocar um BR aqui, ó. E vou fazer o longitude também, exibindo essa informação. Então, longitude. Só isso que eu preciso fazer. Então, tem aqui a nossa latitude e a longitude. Lembrando que todos os dados de localização eu consegui recuperar dessa maneira aqui. Muito simples recuperar isso. F5 para atualizar aqui. Então, tem aqui os dados do país Brasil, a nossa latitude e a nossa longitude. Vou exemplificar uma outra coisa aqui, por exemplo. Suponha que você não tem o ID do país em específico, você tem apenas o nome do país. Que no caso é Brasil, por exemplo. Então como que você poderia trabalhar nesse formato aqui? Se você fizer isso aqui, ó, obviamente você pode usar um where, country where, fazendo aqui name, sendo igual a Brasil. Então quero recuperar o país cujo nome seja igual a Brasil. Aqui você utiliza o get. Fazendo isso aqui ele vai dar um erro, porque esse cara aqui retorna um array. Então se eu fizer isso aqui, ó, vai dar um erro. Deu um erro falando que a propriedade name não existe. Como eu sei que esse cara aqui vai retornar apenas um resultado, porque eu sei que só existe um país cujo nome seja Brasil, então eu posso vir aqui, ó, na frente do nosso get e fazer um método, chamar o nosso método first, que vai trazer pelo menos o primeiro registro dessa nossa consulta aqui. Só de fazer isso e atualizar agora, continua funcionando do mesmo jeito, porém agora ficou mais simples, ou seja, eu posso recuperar agora um país pelo seu nome, não só pelo seu ID, ou até mesmo pelo ID, podia passar o ID aqui e passar o ID do valor, não tem problema. Então estou recuperando todo o país cujo nome seja Brasil. Agora eu quero recuperar o país cujo nome seja China. Então está aqui a China, está aqui a latitude dela e a longitude. Muito bom, então a gente conseguiu aí recuperar
os dados utilizando o relacionamento de one-to-one. Obviamente também você pode fazer isso aqui. Ó. Como eu disse, nós recuperamos aqui, lembra que nós definimos aqui o método location retorna os dados da localização do país, que é o relacionamento de 1 para 1. Nós chamamos esse cara aqui no formato de atributo. Se eu quiser chamar ele no formato de método, se eu fizer isso aqui, não vai funcionar. Por quê? Porque eu preciso, quando eu passo chamando no formato de método, chamar o get para retornar esses dados para mim. Porém, fazendo assim, ele ainda vai dar um erro, porque, como você viu, se você chama simplesmente o get aqui, ele retorna um array. Eu tenho que fazer um loop para mostrar esses dados aqui para não dar erro. Como eu sei que só tem um item para retornar para mim, esse retorno aqui, ou seja, um país só tem apenas uma localização, então eu posso vir aqui ó, e utilizar o first também, nesse exemplo aqui. A vantagem de utilizar esse get aqui, eu utilizo muito ele, que você poderia fazer, por exemplo, algum outro relacionamento, fazer um where, fazer um filtro, enfim. É uma possibilidade que você tem também. Se você atualiza aqui, continua funcionando tudo do mesmo jeito. Então aqui você viu as diferentes maneiras de trabalhar. Para esse exemplo aqui, obviamente, fica muito mais simples você trabalhar nesse padrão aqui, porque você vai economizar código, economizar linhas, e isso aí, obviamente, vai te dar uma produtividade muito maior. Então eu sugiro que para o relacionamento de one-to-one, você trabalha nesse padrão aqui.